bem-vindos a mais um episódio do Além da Mama, esse podcast feito por mim, doutora Fernanda Barbosa, mastologista. E eu, doutora Patrícia, cirurgiã plástica. E hoje a gente vai ter um episódio super especial com uma convidada que dispensa apresentação. Marina Persson está aqui com a gente hoje. A Marina, que é cineasta, comunicadora, tem aí um histórico na MTV, na Rede Cultura, na TV Cultura, enfim. Marina, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Pela participação. E a gente vai falar hoje, então, de explante. Explante, né? Vamos contar um pouquinho aqui, né? A Marina optou por ficar sem prótese de silicone recentemente, não tão recente. E a gente vai aqui contar um pouco dessa história, né? De como foi esse caminho, essa decisão, dos porquê sim, porquê não, e o que aconteceu aí. Pode contar, Marina. Bom, começou eu coloquei a primeira prótese em 2002. E o que aconteceu? Eu nunca tinha imaginado fazer uma prótese. Inclusive, é louco, porque quando eu era adolescente, eu achava minha mama muito grande. E eu queria operar, na verdade, para dar uma ajeitada. Para sua proporção de corpo. Você sempre foi magrinha, assim, né? Não, na adolescente eu era mais gordinha e tinha uma mama grande. E usava uns camisetões meio que para esconder e tal. E a moda naqueles anos 80 era de ser reta. Achava bonita. E eu olhava minhas amigas que não tinham peito, achava lindo. Ai, que lindas. E eu achava meu peito muito grande, exagerado. Então, ficava com essa fantasia de tirar, mas nunca operei. Quando eu estava já com meus 30 e poucos anos, eu emagreci muito. Passei um perrengue sentimental, assim. Quem nunca? Nossa, mas Quem foi nunca? assim, emagreci 6 quilos, Entendi. sabe? Em 2 meses. Foi um negócio... Sabe, essa cara de Ozempic que as pessoas falam? Só que o meu Ozempic foi tipo um coração partido. E aí eu fiquei muito magra, muito... E meu peito não só desapareceu, como desabou, assim, sabe? Eu falava, nossa, mas cadê? Não tinha nada. E aí eu comecei a procurar alguns cirurgiões, e naquela época eu falo cirurgiões, porque a gente tinha essa coisa que homem, hoje em dia eu sou o contrário, eu falo, cadê as médicas? Eram mulheres, eu não quero mais saber de homem. Não, tirei... Gente, hoje em dia acho que eu não tenho nenhum homem médico. Meu dentista acho que é o único. O resto é tudo mulher. Mas porque aconteceu isso, assim, eu fui em vários cirurgiões e todos eles falaram, eu falava, eu só quero dar uma levantadinha, só quero dar um jeitinho, você não vai escapar de uma prótese. Aí eu, ai, meu Deus. Falei, bom... Você tinha filhos nessa época? Não. Tá. Aí... Antes de engravidar. Não, eu nunca engravidei. Nunca tive filhos. Tá bom. Eu tenho um filho meu que eu crio mas ele é do meu marido. Sim. Ok. É meu filho enteado. É porque eu crio desde os 3, então eu falo que é meu filho. Enfim. Mas eu não tive essa questão na minha vida. Não aumentei nada, ele simplesmente foi pela perda de peso mesmo. Foi. Tá. E aí, você não vai escapar de uma prótese, e acabei optando por um mastologista na época, que me pareceu a pessoa mais razoável, tal, que topou colocar uma prótese pequena, a menor que tinha disponível no mercado naquela época, era beleza. Eu acho que foram 120 ou 130 ml cada, enfim... E, de fato... Pequena mesmo, né? Apesar de que, quando eu saí, quando ele tirou a atadura, eu tive um ataque. Gente, eu fui para a igreja rezar. Eu falei, o que eu fiz com o meu corpo? Eu juro por Deus, eu tive um choque. É mesmo? Eu falei, porque estava inchado, né? E tal. E aí ele falava, não, calma, você vai desinchar, não vai ficar assim. Eu falei, o que aconteceu? Eu fiquei muito desesperada, porque eu não me reconheci naquilo. Chocante. É isso mesmo. Foi. O primeiro impacto foi bem chocante. Depois... Passou, eu aceitei, falei, não, tá bonito, e comecei a ficar feliz. Eu curti, aquele primeiro momento foi o momento que eu falei, não, tá legal, comecei a experimentar um monte de roupa, comprar biquíni, né, assim, aquela fase pós-plástica feliz. Que foi super legal, assim, passei anos feliz. Passou anos feliz. Feliz. Isso super é bom feliz. Da gente falar. É muito assim mesmo. Foi fase, né? Foi importante, foi legal para mim, eu curti, era bem pequena, então ninguém dizia, e eu tinha pavor que descobrissem que eu tinha prótese também. Não falava, era tipo um tabu, eu chegava no médico, eu pedia para ficar escondida na sala da secretária, para ninguém me ver. É mesmo? Porque naquela época da MTV era tudo muito, sabe? Muita exposição. Era uma época de paparazzi, era uma época que, assim, que tudo que você fazia tinha fofoca, sabe?
Difícil E aí a chegaram a me ligar. privacidade, né? Falaram, você foi vista na sala de espera do cirurgião plástico. Que você foi Mentira. juro por Deus. Gente. Ô, Jesus, falta de sossego, né? Não? Aí eu falei, Me deixa. do mastologista, eu não vou entrar na questão. Ainda falei isso, eu falei, não vou entrar em nenhuma questão médica com você. Eu falei, se eu não interessa, se é do meu, não interessa. Claro. Não, entendeu? Não me importa, né? Enfim. Não é público. Aí deu um passa fora lá no repórter. É. Mas aí foi isso, assim, eu realmente eu não queria que as pessoas soubessem. Porque eu acho que tem a ver, talvez, com uma coisa que é mais minha, da minha Sim. natureza. Eu não queria que me vissem como uma pessoa artificial, sabe? De uma Sim. certa forma. Tá bom. Uhum. Eu queria que minha beleza fosse totalmente natural. A gente também. E de fato tem mais a ver comigo isso mesmo, Uhum. né? Sim. E aí o que aconteceu? Passaram-se 10 anos, foi um momento, naquela época tinha esse protocolo de que a gente tinha que trocar a prótese a cada 10 anos. Uhum. De fato, ela já não estava mais tão bonita na época que eu troquei. E nessa segunda troca, eu tive essa conversa. Daí eu fui com outro médico, porque, enfim, sei lá, nem sei porque que eu troquei. Porque eu gostava do primeiro, não foi uma questão de não gostar. Sim. Simplesmente queria experimentar uma nova coisa. E aí, esse segundo me falou, você quer fazer a mastopexia? Eu falei, mas aí vai ter um monte de cicatriz, né? Ele falou, porque eu falei, eu não quero aumentar o tamanho da prótese. Tá. Eu O só tamanho quero que tava ela bom. melhore. Uhum. E ele falou, então, só que aí você já tem mais tecido e vai ser difícil. Tarará. Aí eu falei, quer saber, eu vou confiar em você. Vamos lá. Uhum. Faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Só que como eu era magra, tinha uma questão que a prótese, ela aparecia em alguns movimentos, com alguns sutiãs, com algumas roupas. Você viu o contorno dela, e eu não queria isso. Eu falei para ele, eu não quero o contorno aparecendo na hora que mexe. E aí ele optou por colocar uma redonda, só que daquelas que ficam duas montanhinhas, assim, sabe? Uhum. E aí essa segunda prótese, que era um pouco maior, com esse novo formato, eu odiei. Do primeiro ao último dia. Essa não passou o tempo e você se adaptou. Da segunda vez, você já não gostou Não, desde o eu início. sempre achei ela Tá. muito grande. Grande. Eu não reconhecia, sobretudo nas roupas mais apertadas e tal. Ficava bem de biquíni, ficava. Mas era a única roupa que eu gostava, era do biquíni. O resto, tudo eu achava ela muito grande. Uhum. E aí parei de usar roupa justa, parei de, sabe assim? Vai limitando, né? eu não... Uhum. Não se E aí, nos reconheceu. últimos anos, ela começou... Só que assim, eu falava, deixa de ser louca, vai fazer mais uma cirurgia? Para com isso, porque essas mulheres que ficam trocando de, sabe assim? Sim. toda de hora. Uma entrar no centro cirúrgico de questão... novo. Porque já era uma questão para mim me submeter a uma cirurgia para uma questão estética. Claro. Sempre foi. Eu falei, para que você vai fazer isso? Nunca eu falei, não, é isso aí, vambora. Sempre tive medo de morrer nas cirurgias, em todas elas. Na última, inclusive, o segurou minha mão e falou, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Não, porque aí, um dia antes da cirurgia, eu tive que assinar aquele papel. Você sabe que as intercorrências, não sei quantos %. Que é padrão, tá, gente? Tem que assinar. Tem que Toda assinar. paciente tem que Não vou assinar. assinar, né? pede pra doutora me ligar. E eu, não. Gente, é para dar certo, né? A gente pede para assinar, porque assim, a gente tendo ciência vai dar tudo certo. É para né, tirar a lei de Murphy. Porque eu acho que não é. Eu Protocolo, acho são muito protocolos. isso, assim. Uma Mas é cirurgia. importante. É uma cirurgia, gente. Você vai ficar É. aí nesse geral. Ah, Sabe? Você tem que pensar isso. muito bem, entendeu? É uma coisa assim, você faz uma vez na vida. E E eu eu já tinha acho- feito duas. E eu acho, Marina, que quando é uma coisa estética, digamos assim, porque nem sempre é puramente estético, diferente das minhas pacientes que têm um diagnóstico de câncer e precisam ir para tem cirurgia. um nódulo, opcional, alguma né? coisa. Quando a gente Não vai é para uma opcional. Mas cirurgia aí eu acho que aí você se plástica. entrega de um jeito mais... Exato, Sim, você não sabe? tem Não é escolha, escolha né? minha. Não é escolha minha, eu tenho que ir e acabou. Então você lida, o medo é o mesmo, obviamente, mas talvez você não pense tantas vezes antes A culpa. de encarar. É a culpa. Você não tem aquela culpa de falar, estou Exatamente. optando fazer uma coisa e se alguma coisa der errado, é a minha responsabilidade, É é a sobre minha isso. escolha, eu que... Sim. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, de falar, ai, meu Deus, não seja maluca de novo. Outra E- cirurgia. Sempre pensei, não é o ideal, acho muito grande, mas Vamos lá, né? vou ficar com ela até o Vou final. deixar. Estou tolerando. Vou né? deixar. E você ficou quantos anos com ela? 13. 13 13 anos. anos. Aí Tá. eu falei, olha... Aí comecei a pensar... Aí ela começou a dar problema. É. Sendo que o médico tinha me falado. Eu falei, quando precisa trocar? Vai precisar trocar? Ele nunca. Eu falei, Nunca. nossa, mais um motivo para eu fazer essa segunda Sim, cirurgia. Porque eu não oh, vou precisar depois Jesus. nunca mais, sabe? Tipo, várias coisas me fizeram.
Aí... Era na época que se acreditava, Que né? era Que não vitalício. precisava É, o trocar. vitalício que não tem como a gente saber, né? Eu falo como o corpo vai reagir à prótese, não tem como saber. A gente sabe Pois que é. a tecnologia tinha melhorado da primeira para a segunda. Sim. Poderia ter uma chance de você não ter tantas reações, mas o que vai acontecer, né? Eu falo, a bola de cristal não funciona para a gente saber que se realmente não vai ter É nenhum uma coisa problema. arriscada, né? É, tem que estar lá, tá correndo. Não tem complicação de prótese quem não tem prótese. Não é isso? Eu falo isso para todas as pacientes. Você não tem prótese, eu tenho várias complicações. De prótese não tenho. Tem que verdade. ter prótese para ter complicação de prótese. Claro. É. Né? É. Mas você foi achando Não, que e não ia aí- precisar trocar e por fim começou. Na minha cabeça era isso. Eu nunca vou precisar trocar por uma questão de necessidade. Sim, sim. É uma questão, assim, Estética médica. sua, É. Uhum. E aí, só que aí ela começou a ficar estranha. Eu passava a mão e falava, nossa, que tem uma Ondulação. uma ondulação, tá meio enrugada essa aqui, começou a doer a outra. Aí fui Você fazer... tinha dor? Tinha, pouquinho. Tinha dor. Pouca dor. Tá bom. Incomodava. Não era muita dor. Era um mas desconforto. E tinha o desconforto, era um negócio pesado, entendeu? Tá. E ficava Aí eu aquela comecei a usar consciência sutiãs da cada mama, vez né? mais, sabe... Ju, Pra viajar, tinha que ser estabilizando, top de ginástica, porque muitas horas sentada, avião, Tá. não sei o que, tinha que, sabe? Ou carro mesmo. Comecei a comprar uns tops de ginástica para poder, porque era pesada, duro. pesada, Uhum. sabe? Uhum. E incomodava, e a roupa incomodava, enfim. Comecei a ficar mais, ainda com aquela coisa, não, para, esquece, isso aí é uma coisa que você vai, é isso. Uhum. Conforma e fica aí, E vai. quietinha. E aí, uma amiga minha que tinha prótese, na verdade, 2 pessoas próximas a mim falaram que queriam fazer o explante. Tá. A primeira não conseguiu fazer o explante total, fez só, mas enfim, fez uma reconstrução e colocou uma prótese muito menorzinha. Pequenininha. Fez uma troca para uma prótese menor. Que foi a pessoa que me indicou Uhum. o seu nome. Sim. Depois, essa minha amiga, que é atriz e que tinha uma prótese bem grande e Uhum. que tirou. E aí eu encontrei com ela num festival de cinema, que a gente passou uns dias juntas. E aí ela falou, eu tirei, olha só, tô tão feliz. Eu falei, nossa, mas tá lindo, né? Tipo, Tá maravilhoso. uma mama grande. Eu falei, nossa, por que Tá. que você Sim, pôs né? em primeiro Por que lugar? você tinha prótese? Meio assim. Tá. E ela tava super feliz e não sei o quê, ficou me convencendo e falou. Eu falei, nossa, então tá. Não. Aí voltei desse festival, já marquei uma consulta com a doutora Patrícia. E aí uma outra amiga que teve problema mesmo e fez um explante de emergência. Meu Isso é Deus. duro. E aí ela tinha feito o explante, estava totalmente reta, mas feliz. Feliz? Feliz, Inacreditavelmente aliviada. feliz, né? Tá. E aí eu comecei a, enfim, olhar, né, esses casos e tal. Bom, aí fui na doutora Patrícia. A doutora Patrícia, e eu fui toda animada achando que eu ia ficar com aquele peito lindo da minha amiga que tem mama de sobra. Não, quero tirar, eu quero e tal. Daí ela falou, então. Aí é primeiro pé no chão, né? É. Olha, você tem que pensar que você não vai ter um peito maior do que você tinha antes de colocar a primeira prótese. E eu, tá, acho que eu Certo. consigo aceitar isso. Aí você me falou, Uhum. você aceita uma mama pequena, Sim. mais bonita? Essa é a frase, né? É Aí a eu sua frase fiquei. clássica, né? É. Paty? Porque é isso, o volume é o volume, né? A gente só consegue Aí eu trabalhar a forma. pensei comigo, falei, aceito. E aí você me falou a melhor coisa do mundo, que Sim. é pega as suas fotos de antes da prótese. Isso. E você olha essas fotos. E você olha porque ela não vai ficar maior do que isso. Me deu uma real, assim, tipo um banho de água fria. E eu, fui pra casa, peguei meus albinhos, procurei. O bio, porque dessa época era físico. né? Procurei verão de 98. Tava lá eu olhando minhas fotos. Aí falei, nossa, que pequeno, gente. É porque é diferente, né? Você esquece de Que como pequeno. é. Você achou E pequeno. por sorte eu tinha fotos de biquíni. Tá. Que dava mesmo pra... Dava pra Ótimo. ver. a Dava imagem, pra você né? ter uma ideia da real, É. né? Tá. E aí eu me vi deitada na areia, assim, com aqueles, tipo, nada. Uhum. Tá. Acostumada Mas agora eu com a achava prótese. bonito aquilo. Isso. Porque uma das coisas que me incomodavam nesses anos todos de prótese era que toda vez que eu deitava na praia... A mama não deitava, né? Exato, eu falava, todo mundo sabe que eu tenho prótese. Que tá aqui. Acho feio isso, sabe? Uhum. Não gostava dessa coisa de que todo mundo... né? Percebe, né? Isso é lógico. Né? A Duas gente faz pra ser montanhinhas, assim. natural. Então,
Aí eu comecei a gostar, sabe? Falei, poxa, vai ser legal, sabe? Foi se adaptando. É uma reconexão, Fui me né? adaptando. Isso, eu falo isso, tem força. Só que aí, quantos meses passaram? A gente ficou um tempão, né? Foi. Aí você fez a ressonância, né? Aí eu fiz a ressonância. A ressonância. Aí eu fiz a foi ressonância. outro choque de realidade. Foi meio junto. Foi o albinho, Isso, a ressonância. Aí a gente alinhou a expectativa do tamanho, do pequeno, quão pequeno, isso é pequeno, né? Pode foi quando ser. eu te conheci, né? Porque você teve Não, foi depois. Depois? A ressonância que veio o Eu nódulo. fiz duas BIRADS 3, não foi? Veio o nódulo. Na segunda, porque foi, isso foi no final do ano passado. Tá. Foi a primeira vez que eu fiz a consulta. Uhum. E aí eu não poderia operar por uma questão de trabalho. Eu tinha um filme que eu ia fazer, aí depois tinha carnaval, aí a doutora Patrícia foi ótima, porque eu falei assim, minha astróloga falou que eu não posso operar nessa data aqui de março, abril, Sim. porque tem não sei o que lá, o Mercúrio, o Marte, sei lá o que eu nem me lembro. O que você respondeu? Aí eu falei, não, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, você vai achar que eu sou maluca, mas sabe aquela data? Não vai rolar, porque minha astróloga... Aí falou assim, Marina, o que fizer você se sentir segura? É isso. Eu tô comprando. Gente, não tem nada a ver com as suas... Não, e eu acredito piamente no que a paciente acredita. Eu sou muito honesta quanto a isso, porque se é importante para... Você já tem todos os seus medos. Se a sua astróloga, que é uma pessoa que você confia, te diz que aquela não é uma data boa, não é uma data boa. É simples assim. Vamos encontrar uma data boa, né? Aí vai na busca da... Não, porque eu tava assim, eu falei, gente, como é que eu vou chegar pra médica, cientista, pessoa que acredita Não, mas não é a primeira. Pra chegar, entendeu? Gente, eu falei, Marina, a gente ela já vai escutou olhar. cada coisa. Não, mas e é verdadeiro. O que esse número não é bom. Essa tranquilidade, porque a gente precisa construir antes da cirurgia tranquilidade e confiança, porque a gente vai com a energia, tem que ir tudo pleno. Então, eu respeito muito, já várias vezes. Já que a paciente vá confiante. Né? Não, foi ótimo, porque eu tava morrendo de vergonha. Aí ela me olhou e falou, não, tá tudo bem. Fizer você se sentir segura. Com certeza. Estamos dentro. E aí a gente adiou a cirurgia para agora, agosto. Segundo semestre, E aí, então, quer dizer, eu tive 11 meses de preparo, de maturação. Entre todos os exames, Tá. aí repete o exame, aí faz a consulta na masto, daí, sabe? Não foi assim? nada, era só uma alteraçãozinha benigna. Que é até muito comum, né? Porque a ressonância, como ele é um exame muito sensível, sensível significa ver muita coisa dentro da mama, daí veio esse nódulo que é um BIRADS 3, que quantas pacientes já mandei pra Fernanda? Que acho que é o que mais conecta, né? Nós duas acaba sendo esses nódulos, porque aí tem que avaliar, saber até onde vale a pena mexer, até onde vale a pena tirar. E no caso da Marina não precisou. Não, né? no caso da Marina foi bem foi tranquilo, foi um alívio, né, tadinha? Tinha esse realcezinho na ressonância, mas aí depois a gente fez um ultrassom second look, que a gente chama, que é um ultrassom direcionado para essa área específica que realçou na ressonância. Sempre importante, é uma equipe, um radiologista de confiança. Especialista em mama, né? Patrícia sabe que a gente tem. É o Mil também. Exatamente. A gente tem alguns nomes específicos, você fez e foi. Porque eu cheguei a fazer o ultrassom no meu check-up anual. Não tinha nada. E aí, ele não viu, daí eu falei, olha de novo, porque daí eu fiz essa ressonância em outro laboratório, daí ele foi lá, olhou, isso que fez de novo, ele fez 3 vezes, ele falou, olha, eu não tô achando. Falei, ufa. Já é bom, não queremos né? que ache Pode mesmo. ser que não ache mesmo, que às vezes é só Mas a ressonância. E daí eu repeti de novo a ressonância, repeti de novo a ultrassom. E, ufa, não tinha nada. Sacramentaram, né? Exatamente. Não era nada para poder... Foi liberada para cirurgia. Isso. E aí vamos tirar essa prótese. E aí... Não, e outra coisa que foi importante foi ver as fotos de como você achou que ia ficar. Sim, isso é fundamental. E aí, também, outro choque. Eu falei, nossa, mas é muito pequeno. E tinha um agravante, né? Que a gente até comentou num episódio agora recente nosso do enxerto de gordura. Porque quando eu falo isso muito para as pacientes também, olha, o enxerto de gordura, ele sempre é uma possibilidade. Ele só não pode ser a chave que decide se você vai tirar essa prótese ou não, porque o enxerto, a gente nunca sabe exatamente o que ele vai fazer, quanto de gordura a gente vai ter. E você emagreceu aquela época e continuou magra, né? Faz a lição de casa, academia, tudo direitinho. Então, o plano B do enxerto era um plano B que a gente sabia que não ia vir com muito volume.
né? A gente Sim. pode agregar alguma coisa, mas não ia ser, eu falo, nossa, olha, fica tranquila. Milagre, Não vai. A solução. Não vou conseguir substituir, Sim. né, o volume da prótese pela gordura, que não tinha essa intenção. Então, a intenção era que o volume pequeno realmente entrasse para você de uma forma confortável. Fala, vamos fazer, né? E aí eu acho que quando, nesse tempo todo, assim, de maturação, que eu acho que foi importante, porque quando eu encontrei essa minha amiga que tinha feito o explante, eu queria fazer na semana seguinte. Ai, dá para fazer, tava ótimo, assim, né? Eu queria, rola, né? Mas aí é isso, tinha 1000 impeditivos ali, que não dava, que não sei o quê, E aí, eu acho que esse tempo de maturação foi super importante, assim, sobretudo para me acostumar com o resultado. Né? Se por um lado eu passei esse tempo todo um pouco com medo da cirurgia, porque sempre você pensar que você precisa fazer uma cirurgia, sempre uma coisa, falar, ai, nossa, vou entrar na cirurgia, anestesia geral, e não sei o quê, e aí o pós-operatório, que realmente um você pós-operatório, tem que ter né? muito cuidado, você fica super restrito com 1000 coisas, né? Então, por outro lado, eu acho que teve esse fator positivo que foi eu me acostumar com a nova imagem, que é de também olhar uma estética, de falar, pequeno é bonito, não é problema. Por que não, né? E valorizar o que é natural, de olhar, né, uma mama natural e falar, nossa, tão mais bonita do que uma que tem, sabe? Na prótese, né? E o que acontece hoje é que, assim, muita gente tem. Muito mais do que na época que assim, você colocou, né? Muita gente tem. Sim. E pessoas que eu conheço, e pessoas que eu vejo na vídeo, rua, que eu né? vejo foto, que eu vejo na rua, que eu vejo não sei o quê. E aí o que aconteceu comigo é que hoje eu olho e eu falo, eu não acho mais bonito. Isso é Mas muito olha que eu não acho mais interessante. Você contou aqui pra gente duas coisas muito interessantes. Da primeira vez que você colocou a prótese, o choque que você teve quando você se viu com ela, e depois se adaptou. E agora o contrário, né? Então, assim, é difícil a gente se adaptar ao novo. Porque não era o novo normal, né? Tanto para menos quanto para mais. Eu falo que existe um tempo. Falo isso para todas as pacientes também. Quando coloca a prótese, porque é isso, você dorme de um jeito, passa umas horas, acorda de outro jeito. Não é gradual. Existe um tempo para a cabeça entender que aquilo que eu estou vendo no espelho sou eu. Né? Porque às vezes a paciente olha e fala, nossa, tá lindo, mas não é ela vê com o olhar de um terceiro, não, como se fosse uma foto de outra pessoa, não é ela mesmo. Total. Existe um prazo, que aí normalmente é uns 2-3 meses, que aí a pessoa começa mesmo a olhar e falar, não. Aí começa a esquecer de como era e vai integrando essa imagem nova que a gente construiu na cirurgia, né? Aí precisa olhar a foto do antes e depois. Aí vai Então, mas o que aconteceu comigo depois do explante foi o contrário. Eu acordei, na hora que tirou, eu falei, tá maravilhoso. É mesmo? Foi muito legal. Tá, que legal. Foi muito Aí legal. Ela perguntou 3 vezes, assim, as 3 consultas. Você já se acostumou? Eu falei, mas desde o primeiro dia. Já tô acostumada. A hora que eu acordei, eu já tava acostumada. Isso é muito legal. Assim. Isso é maravilhoso. Muito e aí, legal. claro, aí vai, quando vai desinchando, você vai falando, chega. Para de desinchar. Parou, chegou, agora chega. Agora tá bom, né? Sim, mas aí até uns 3 meses tem uma mudança que a gente percebe bem, assim, porque no começo, né, tá tudo inchado, reposicionado, roxo, né, e depois as coisas vão ajeitando, e a cabeça também, sabe? Então aí vai andando meio junto, a construção dessa nova imagem, junto com a mama que vai estabilizando, e aí estabiliza, e fica, né, e sem Quanto tempo para estabilizar? Uns 3 meses. Meu já parou? Ainda não. Ah, não, ainda já não. 3-4 meses, assim, já... Assim, em vista... A gente tem uma questão aqui, aí ele faz aqui, né? Em termos de queda. É uma queda mais íngreme mesmo, porque tem o inchaço, tem a mobilização. Rápida, a pele, a gente faz o ajuste da pele embaixo, então a mama fica toda para cima, depois ela desce. Então, assim, isso são 3 meses para ela poder adquirir a forma do que tá. Então, agora é isso, né? Então, não tem mais essa descida. Ainda. Mas tá perto, ué. Não, uma semana, não é? Não. Uai, você vai fazer uma conta errada? É verdade, é verdade. Não, Nossa, então, tá é isso. Agora já é. Mas porque aí você já pensa assim, tá bom, então a mudança mais radical é no primeiro mês, né? Tipo, porque você vai perceber que assim, olha, o que eu... E normalmente, na minha opinião, ela acaba sendo uma mudança até bem positiva, porque no começo, a parte de baixo fica também muito
ela fica meio invertida a mama. Depois ela desce, preenche embaixo e aquela é a forma. E pronto. Que é o formato da mama normal, né? Que Deus criou, né? Exato. Eu sempre falo, a gente, mama anatômica. Eu não sou suspeita para falar, porque eu adoro. Eu acho muito mais bonito o contorno natural, que é aquele que você valoriza se você quiser, né? Então, hoje... Sim. Como a mama pequena voltou, porque também nesse seu tempo de prótese aí, a mama já virou uma mama enorme, depois ela agora voltou para uma mama de resultado, assim, no senso comum, né, que a gente não é obrigado a respeitar ele, mas ele acaba sendo um norte para a gente, subconscientemente, a mama pequena voltou a ser uma mama bonita. No senso comum. Então, roupa, aqueles decotes, aquelas coisas assim, já fica uma coisa... Então, eu tenho... Na verdade, até antes do explante, eu já tinha começado a olhar com esse olho, sabe? De falar assim, nossa, tão bonito, uma mama natural, sim, né? E é isso. E aí você pode usar um decotão, que não vai ficar... Isso, né? não transmite mais sensualidade do que a paciente. Porque o problema, às vezes, desse colo mais marcado, eu falo muito isso também, eu falo assim, não é sempre que você quer aquele colo, né? Você tá lá balançando uma criança no parquinho, não é aquela hora que você quer um colo bem marcado. E, às vezes, a prótese traz isso. É uma coisa que fica meio sem jeito, assim, de você... Tem paciente que põe prótese e fica usando blusa de gola alta. Porque não quer ficar transmitindo essa sensualidade o tempo todo, né? E a mama pequena, ela dá mais liberdade nisso. Que você valoriza quando você quer, quando você não quer, você só põe uma roupa e tá tudo bem, fica neutro, né? Então, e fase de vida também, né? Fase de vida. Eu acho que paciente mais, de vida. A gente vai ficando a tua mais... história é muito característica de fase de vida, né, Marina? Tipo, teve uma época, você conta bem, que a primeira prótese fez muito sentido durante alguns anos para você. E você ficou feliz, porque naquela fase era aquilo que você queria, né? E talvez hoje um benefício, você não queira mais. E é sobre isso. A vida é cíclica, né? O corpo é cíclico, é dinâmico. E a prótese, ela tem essa consequência, né? Então, lá na primeira cirurgia, antes de pôr a prótese, você podia ter escolhido operar ou não. Mas a partir do momento que você tem a prótese, é isso, 13 anos, aí ela começa a doer, aí ela começa a ficar mais dura, aí você começa, a mama deixa de ser uma coisa assim, neutra, né? Você tá sempre pensando nela, você começou a mudar hábito de vida, eu vou pôr um top mais firme porque eu sei que isso vai doer, então assim... Correr, não dá. Não dá, né, posição de dormir, os pacientes reclamam muito, assim, às vezes de não conseguir mais dormir do jeito que elas gostavam, isso porque o tempo vai passando para a prótese e a prótese vai começando a ter umas interações excessivas com o nosso sistema imunológico, muitas vezes, que aí a contratura, que vai trazendo... Aí você fala assim, bom, agora ou eu vou viver assim pro resto da vida, que pode ser muito tempo, ou eu vou ter que entrar para uma cirurgia e tirar. E aí sai um pouco daquela questão do eu estou indo para uma cirurgia estética, né? Não é estético. A partir do momento que você tem a prótese... Você tem que escolher o que você faz com ela. Ela passa a ser outra categoria. Porque dói, né? Porque dói, porque incomoda, porque às vezes ela rompe, né? Quantas pacientes já... eu não estava fazendo nada. Não, eu tive uma paciente que eu me lembro bem, que era uma menina nova, uns 29, 30 anos. E ela estava prestando um concurso público, e assim, ela tinha que fazer aquele teste físico do concurso. E aí ela foi fazer um exame e a prótese estava rota. E aí ela tinha que tirar a prótese, mas ela tinha que estar bem o suficiente... Tipo, tinha que operar rápido para poder conseguir voltar a treinar e passar no concurso, que ela já estava esperando esse concurso há tanto tempo. Então, vira um problema que a pessoa tem que resolver e ela não estava nem pensando nisso. Conseguiu. Deu tudo certo. Nós conseguimos resolver todo o quebra-cabeça. Mas essa história me marcou muito assim, porque eu falei assim, gente, ela não estava pensando em operar. Ela não tinha, 11 meses, como você teve, porque não era escolha deliberada dela. A prótese rompeu. A escolha deliberada dela foi não pôr outra prótese, porque ela não queria passar por isso de novo. Exatamente. Então, esse... E é um outro ponto que a estética se fortalece muito. Quando a gente consegue uma mama pequena e bonita, eu falo no explante, o tamanho, às vezes, ele perde força pelos benefícios do não ter prótese. Né? O benefício de não ter mais que pensar nisso. Gente, é uma coisa tão aliviada. Muito. É isso interessante. Não, o Gustavo, meu marido, que ele fala que, assim, acho que as primeiras semanas estava numa euforia, assim, sabe? Todas as dificuldades de dormir, porque tem que dormir de barriga para cima, porque não pode virar. Como é que foi o pós para você? Olha, foi... Claro que isso é pessoal, né? Mas... pós, né? Não, é o pós. A minha maior dificuldade foi ficar sem treinar, que para mim é uma coisa de cabeça até, não é só físico. Eu preciso, sabe? Você precisa de treino. Então eu ia andar, caminhar na rua, mas eu ficava morrendo de medo de alguém bater em mim, de eu tropeçar, cair, sabe? Sim.
Só que eu falava, gente, eu preciso sair, não dá pra ficar em casa, vou ficar louca, vou fica ficar insuportável, né? Mas eu estava muito feliz, e toda hora eu falava assim, ai, tô tão feliz, ai, tá tão linda. Aí, todo esse paradrapo, Tudo né, coberto, não dava pra ver nada. Aí eu falava, ai, que linda que tá. E não dava pra enxergar. Eu sou criança. Mas é legal E eu falava, isso. olha, Gustavo, como tá lindo. Ele, tá. Vai ficar. Eu falei, não, já tá. Ele, aham. Eu já te falei como eu tô feliz. Ele... Não, amor, pode falar. Ele foi muito paciente. Mas os maridos são paciente. parceiros. Eu lembro ele lá no hospital, super parceiro, Isso bem é legal. fundamental, né? Ajuda demais. Porque no pós, a gente Isso se é coloca maravilhoso. num lugar, assim, de dependência, né? Que não é confortável. Ninguém quer passar por isso. Então, quando o marido se mostra verdadeiramente ali do lado, vê que ele tá... Respeita as opções, né? E ajuda como tem que ser uma genuinamente, parceria. né? É muito legal. Porque ele foi a primeira pessoa, quando eu falei, vou tirar. Ele falou, você vai fazer mais uma cirurgia? Você tem certeza? Ele ficava botando muito, mas também acho que tem esse papel, né? Você fala assim, é isso? Também, Você vai claro. realmente entrar numa cirurgia? É a reflexão, Com anestesia né? geral, que você não sabe Lógico. quantas horas você vai ficar? É isso? Você vai fazer essa opção? Você está optando por isso? E sempre reforçando que é da sua escolha. Assim, Né? No meu caso, era uma escolha, né? Sim, assim, não tinha ainda nada tão completamente, urgente, né? Não é uma questão médica tão urgente assim. Mas eu acho que tem isso de... É isso, as coisas vão se ajeitando, mas também a nossa cabeça muda, né? Muda. Então, não adianta ficar pensando, ai, por que eu fui pôr prótese? Não, Eu sei imagina. exatamente por que eu pus. Exatamente. E aí- E, de novo, aqui a gente não demoniza a prótese nunca, né, Não, Paty? Pelo contrário, ainda imagina. mais Já nas não. minhas pacientes, né? Pacientes oncológicas, que assim, A aquilo ou prótese você fica é mastectomizado, maravilhosa, você, não, meu é Deus. uma aliada muito grande das reconstruções e daquela paciente que quer colocar prótese, tá tudo Também. bem, ela Sim, só o importante precisa... é saber escolher. Isso, ela só precisa estar bem informada, Uhum. né? E saber que tem a opção depois também, né? Gente, o papo tá muito bom hoje. E como a conversa tá indo, tá super dinâmica, a gente resolveu dividir, então, esse episódio em 2 partes. Então, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio, na parte 1. No próximo episódio, então, vamos para a parte 2. A gente continua o papo aqui com a Marina. Muito bom. Até a próxima. Isso aí, até a próxima.